Olá, meu amigo e minha amiga. É ótimo ter a sua companhia no programa Teólogos. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade. Queremos conhecer o texto bíblico, mas não apenas isso. Queremos fazer melhor a vontade do nosso Pai Celestial. Se você quer conhecer informações sobre os nossos temas ou sobre os nossos convidados, você pode seguir as redes sociais que aparecem aí na sua tela. Caso você queira se aprofundar em algum tema bíblico ou teológico, visite o site biblia.com.br. Poderá solicitar materiais impressos da Novo Tempo ou poderá fazer um estudo bíblico online. biblia.com.br. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 e 4, nós lemos: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E o verso 4 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. No programa desta semana, vamos estudar o tema dos dons espirituais. Quais são eles? E qual o propósito do seu uso? Está começando o programa Teólogos. No programa desta semana, o nosso assunto em questão é os dons do Espírito. Toda vez que a Bíblia fala da interação dos membros da igreja, usa a metáfora do corpo. Aliás, essa será a primeira parte do nosso programa, primeiro bloco. E para entrar nesse tema, para esclarecer esse assunto, temos dois convidados especiais. Eu quero apresentar a vocês o pastor Emilson dos Reis. Pastor Emilson, muito obrigado por estar aqui conosco. O pastor Emilson dos Reis é professor de teologia no UNASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo. Pastor Emilson, fala-nos um pouquinho da sua família. A minha família é pequena. Minha esposa, eu, um filho, uma nora e dois netinhos. Um com 8 anos e outro com 3, o Theo e o Taylor. Olha só, hein? O seu filho também é professor universitário, né? Também no UNASP, no campus de Hortolândia. E qual era a atuação do seu filho? Ele é professor de administração. Muito bem. Pastor Emilson, mais uma vez, obrigado por estar conosco. E quero apresentar a vocês também o nosso outro convidado especial, pastor Marcelo Dias, que também é professor de teologia no UNASP, Engenheiro Coelho. Pastor Marcelo, obrigado por sua presença. E a sua família, conte-nos um pouquinho sobre ela, por favor. Nós somos também em 3, tenho uma filha de 8 anos, a Alissa, que gosta muito de acompanhar Novo Tempo, por sinal, e estamos ali. Minha esposa é professora na Faculdade de Educação, Pedagogia, no UNASP, no mesmo campus, e ali desempenhamos as nossas tarefas. Muito bem. Muito obrigado por você ter o seu tempo para estar aqui conosco. O pastor Emilson dos Reis tem uma formação em teologia, ele tem um doutorado em teologia também, e o pastor Marcelo Dias tem um doutorado em teologia com ênfase em missiologia. Bom, o nosso tema de hoje é acerca dos dons espirituais. Pastor Marcelo, nesse primeiro bloco queremos tratar dessa metáfora que a Bíblia usa para falar do conjunto de membros da igreja, o corpo de Cristo. A partir do que nasce, qual a necessidade dessa metáfora? No que ela ajuda? Nos últimos anos, alguns estudos têm destacado a maneira como a Bíblia fala sobre a igreja. É interessante que não existe um verso bíblico que dê uma definição assim nos moldes ocidentais, como a gente está acostumado. Assim, a igreja é e daí complementa. Não tem. Por várias razões. O que existe na Bíblia é um número enorme de metáforas, de analogias, talvez melhor analogias do que metáforas, para ir descrevendo aspectos da realidade da igreja. Um estudo
por exemplo, do Dr. Minir, fala em 97 analogias para a igreja na Bíblia, cada uma destacando ali o seu aspecto diferente. Uma das principais, e alguém poderia dizer que a principal na Bíblia, é a do corpo de Cristo. Uma analogia rica, uma analogia repetida em vários lugares e que ilustra, exemplifica, ensina sobre várias coisas na igreja. E no contexto dos dons espirituais, certamente é a que mais tem a ver. Podemos destacar aqui, por exemplo, em 1 Coríntios 12, né, o versículo 12, Sim, não é isso? Sim. Porque, você pode ler mesmo, por favor? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Muito interessante. No segundo bloco nós vamos tratar especificamente dos textos, mas, pastor Emilson, nós temos aí pelo menos 4 lugares onde há menção aos dons do Espírito, né? Sim. A doutrina dos dons espirituais, ela é bastante evidente no Novo Testamento e tem basicamente 4 capítulos que trazem alguma coisa sobre o assunto. Nós temos uns poucos versos em 1 Pedro 4. Isso. Romanos 12, mais um pouquinho. Tem uma seção bem expressiva, um parágrafo longo em Efésios capítulo 4, do 11 até o 16. Mas o capítulo mais importante da Bíblia sobre este assunto, é um capítulo inteiro, é justamente esse aqui, 1 Coríntios capítulo 12. Aqui, então, detalha bem mais do que nos outros textos, e esse capítulo aqui é chave para a compreensão desse tema bíblico. Muito bem. Antes de falar um pouco de quem é o cabeça do corpo, há uma diferença clara entre dom espiritual, o dom natural, digamos assim, e o ministério, né? Sim. Então, para entender dom espiritual, a gente sempre costuma comparar com dom natural. Os 2 dons, o natural e o espiritual, são capacidades para fazer alguma coisa. Então, dom natural, todas as pessoas do mundo têm. Há uma infinidade de dons. Ser uma boa costureira, uma boa cozinheira, um mecânico, tocar um instrumento musical, falar em público, ser um bom médico, um engenheiro, isso são dons naturais. Deus dá para todos. Sim. Né? Uma pessoa tem um dom, outro, assim por diante. Dom espiritual também é capacidade de fazer alguma coisa, mas sempre que se usa dom natural, espiritual, a igreja cresce, é algo espiritual. E o dom espiritual não é dado para todo mundo. Uhum. Ele é dado só para a pessoa convertida. Naquele momento em que a pessoa, impelida pelo Espírito Santo, ela reconheceu que Cristo é Filho de Deus e o aceitou como Salvador pessoal, o Espírito Santo, que antes estava fora do seu coração pedindo para entrar, ele entra. E a partir dali fica sempre na pessoa. Ele não vem passar um fim de semana ou umas férias, ele vai ficar para sempre, disse Jesus. Sim. E quando ele vem, ele dá para essa pessoa um dom espiritual ou um conjunto de dons espirituais. Então, aí já temos alguma diferença. Agora, o dom espiritual não é um dom natural que foi melhorado. Não é um dom natural que foi consagrado para Deus. É uma coisa diferente. Uhum. O primeiro, como diz o nome, é natural. Sim. O segundo é sobrenatural. Então, essas são diferenças, né? E nós que somos cristãos, nós temos tanto um como outro. Claro. Nós temos dons naturais e temos dons espirituais. Então, o dom natural deveria de ser importante para a pessoa definir qual vai ser a sua profissão. Ele vai ver para que ele tem. Ok. Então, essa pessoa, se ela descobrir o seu dom natural e for por esse caminho profissionalmente, vai sentir-se realizado. Agora, o dom espiritual é aquele dom que eu vou usar no convívio com os irmãos e para levar avante o Evangelho. Uhum. Às vezes, Deus dá os 2 dons na mesma área, o dom espiritual na mesma área do dom natural. Por exemplo, alguém é um bom palestrante acadêmico ou científico ou político, e se ele se converte, pode ser um bom pregador da palavra. Então, é na mesma área, falar em público, mas nem sempre é assim. Bom professor de uma classe bíblica. Exatamente, mas nem sempre é assim.
Às vezes alguém no mundo, ele é um bom executivo, ele sabe administrar muito bem. E quando ele vem para a igreja, a gente pensa, vai dar um bom ancião de igreja. Pode ser, mas pode não ser também. Então, embora seja frequente Deus dar dom espiritual na mesma área natural, nem sempre é assim. Há diferenças. E quem define isso é o Espírito. É o Espírito Santo. E tem o tal do ministério, né? Então, o que é um ministério? O ministério é o serviço que eu vou fazer com o dom espiritual que Deus me deu. Então, no caso de uma igreja nossa, por exemplo, nós temos na escola sabatina divisão. Nós temos para adultos, para jovem, adolescente, criança. Vamos pegar como exemplo 3 pessoas numa mesma igreja. Vamos supor que o dom espiritual deles seja facilidade para ensinar a palavra de Deus. Então, esse é o dom espiritual, os 3 têm o mesmo. Só que na hora de praticar, um vai ser professor para o adulto, outro vai ser professor para os adolescentes e outro para a criança. Então, o ministério é diferente. Então, o ministério é o serviço que eu faço com o dom que Deus me deu. Se trocar os 3 vai dar certo? Pode ser que sim, mas é provável que não. Então, todos nós, cristãos, temos dons naturais, dons espirituais e temos um ministério. E a gente tem que descobrir, e se fizer uso dessas coisas aí, nós vamos ser felizes e realizados em nossa vida. E vamos contribuir muito para a nossa igreja, né? Muito. Pastor Marcelo, então, a analogia do corpo é muito presente. Nós lemos aqui 1 Coríntios 12:12. O corpo tem cabeça. Quem é o cabeça desse corpo? Na analogia aqui, referente aos dons espirituais. São várias lições que a gente tira quando a gente entende essa analogia do corpo para a igreja, né? Você começou mencionando essa questão do cabeça. Na verdade, Colossenses 1:24 é um texto que também cita especificamente essa questão. Sim. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, né? É uma menção, obviamente. O perigo é imaginar que a igreja é um corpo, mas que também a cabeça, ou cabeça também seria na dimensão humana, né? Essa analogia, colocando Cristo como cabeça, ajuda a gente a entender uma relação de submissão, a relação que a igreja deve ter com Cristo, com a sua palavra, com o Espírito Santo, a sua orientação e assim por diante. Eu acho que essa relação é fundamental. A sujeição, a busca constante, o permanecer e assim por diante. Aqui em Colossenses 1:18, eu queria convidar o nosso amigo, a amiga que nos acompanha. Eu sempre peço que você tenha a sua Bíblia, que você tenha um caderno. Nós lemos aqui já um texto de Colossenses, mas, pastor Marcelo, vale a pena ler o verso 18. Você pode lê-lo para nós, por favor? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Não fica dúvida, né? Não. Ele está à frente de toda a igreja, né, que trabalha em harmonia. Aliás, falando de harmonia, pastor Emilson, quando nós falamos de corpo, falamos de vários componentes, mas a igreja também, obviamente, tem seus componentes. O fato de haver diversos dons, diversas pessoas, isso não poderia provocar um certo desajuste, ou nós devemos buscar sempre a unidade, respeitando a diversidade? Bom, quando eu penso nesse assunto, eu fico assim maravilhado das ilustrações que a Bíblia traz. Jesus, profetas, apóstolos, quando vão ilustrar a verdade, eles têm ilustrações tão simples, mas tão magníficas, né? E essa aqui é uma delas, o corpo humano. Então a igreja é um corpo humano vivo, Cristo é a cabeça. Como é um corpo humano vivo? Tem um pouco de mão, de pé, de dedo, de cabelo, de olho e assim por diante. Sim. Né? Então, na igreja, é a mesma coisa. As pessoas não têm capacidade de fazer a mesma coisa. Então, um faz uma coisa, outro faz outra. Isso. E isso cria realmente unidade, porque imagina que o corpo fosse formado só por um membro. Se fosse tudo braço, só braço,
É braço demais e faltaria o resto. Não dá. Né? Então, o corpo humano é assim, tem um pouquinho de cada. E assim a igreja também. Numa igreja, tem poucas pessoas que sabem pregar. Tem poucos que sabem liderar. Tem poucos que sabem ensinar a Bíblia. Tem poucos que sabem cantar de modo a aproximar a pessoa de Deus. Então, cada um faz o que sabe. No corpo humano, por exemplo, os membros e órgãos, eles têm tamanho diferente, formato diferente, aparência diferente, função diferente, mas estão sempre unidos. A gente nunca vê uma parte do corpo humano machucando a outra parte. Ao contrário, quando uma trabalha para o bem do corpo. E esse é o, vamos chamar de sonho de Deus para a igreja também. Sim. Onde cada um faz a sua parte e fazendo o bem de acordo com o dom que teve, vai abençoar toda a comunidade. No caso aqui, pastor Adolfo, no início do capítulo 12, então, existe essa orientação de como essa unidade é gerada, porque num primeiro momento talvez nem seja natural do ser humano, né? O ser humano gosta de se comparar, gosta de olhar para as habilidades, às vezes fica desejando uma habilidade que não tem, se não entende que a sua habilidade é tão importante para o corpo quanto a dos demais. Então, no início, no verso 4, então diz, olha, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, né? Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Eu acho que a questão da unidade no corpo de Cristo é uma derivação direta da atuação de Deus, para que esses propósitos, já que a origem é a mesma, o propósito é o mesmo, o corpo é um só, então que as pessoas compreendam como elas se complementam sendo igreja. Né? Uhum. Pastor Milson, qual é o resultado de uma igreja onde se trabalha em harmonia na utilização dos dons? Como que será que as pessoas de fora veem essa igreja? Qual o impacto que ela poderia causar na comunidade onde está inserida? Bom, haverá harmonia entre elas e também no próprio serviço, né? Cada uma faz o que sabe fazer. E o resultado vai ser magnífico. Nós temos até um exemplo disso no Novo Testamento. Sim. Por exemplo, estou lembrando agora de Atos 6. Atos 6. Acho que vale a pena conferir. Sim. Atos capítulo 6. No início do cristianismo, logo após o sermão do Pentecostes, a igreja começou a crescer, e aí pessoas muito pobres também, e pessoas de posses, estavam dando os recursos para os apóstolos, mas eles não conseguiam fazer todo o trabalho. Então, no capítulo 6 aqui, menciona como eles sugeriram que a igreja escolhesse outras pessoas para fazerem o trabalho. E aí eles delegaram essa atividade para eles, e os apóstolos continuaram pregando, orando, liderando, e esse outro grupo continuou a fazer aquele trabalho de cuidar dos pobres. E aqui tem um resultado, verso 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, resultado maravilhoso, onde cada um está sendo ocupado e faz aquilo que sabe fazer. Muito bom. Nesse primeiro bloco do nosso programa, nós estudamos e revisamos a analogia do corpo como aquela que trabalha em unidade, a despeito da diversidade, tendo Cristo como o cabeça. No próximo bloco, vamos trabalhar sobre os dons do Espírito, as listas, os mitos e como desenvolvê-los. Voltamos num instante. No programa desta semana, estamos estudando o tema dos dons do Espírito. E nesse bloco, queremos ver as listas que, a partir da Bíblia, são sugeridas sobre a diversidade de dons. Pastor Milson, estou vendo que o senhor tem mais um material aqui, um livro, permita-me tomar esse aqui. Falando de dom, é o dom de profecia. Fale um pouquinho desse material, por favor. Há muitos anos fui pastor em uma congregação, e eu combinei com a igreja de estudarmos durante um mês inteiro só sobre o dom de profecia. E eu fiz, na ocasião, uma série de sermões, foram 9 sermões só sobre o dom profético. E aí, mais tarde, voltando ao seminário, eu resolvi oferecer isso, e aí tornou-se um livro, né? Então, aí, na verdade, são 9 sermões, e procuro mostrar pela Bíblia o dom de profecia, como era no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, e a promessa que esse dom estaria na igreja presente no final dos tempos.
Muito Basicamente é isso, mostrando pela Bíblia. Muito obrigado. Dom de Profecia no Púlpito é uma publicação da Casa Publicadora Brasileira. Pastor Marcelo, vamos analisar as listas que apresentam os dons? Sim. Por onde que nós podemos começar? Quem sabe introduzindo a questão das listas, lembrando então que, em primeiro lugar, o dom é dado pelo Espírito, segundo lhe apraz, não é? Isso. Segundo, a gente entende que todo cristão, acho que a gente já mencionou, mas recapitulando, todos deveriam tem pelo menos um, né? E isso coloca a gente já nessa unidade orgânica da igreja, nesse corpo, com esse dinamismo, e essa é a figura que a gente tem da igreja. Quer dizer que se todos têm um dom e se o dom é para o serviço, todos devem servir. Todos devem servir e por isso a relevância desse assunto para a missão, já que existe um propósito voltado nesse sentido e a gente volta a falar nisso mais para frente. Acho que o pastor Emilson pode também lembrar aqui a gente que essas listas não são exaustivas, né, pastor? O pastor tem mencionado alguns exemplos aqui para a gente que fogem, que não estão na lista. A gente vai ler aí, mas é uma boa observação também. Aqueles 4 capítulos que mencionamos anteriormente, eles trazem alguma lista sobre esse assunto. As listas, elas são diferentes num e no outro. Às vezes o mesmo dom numa lista tem um nome, noutra lista tem outro nome. Mas esses eram os dons que eram mais necessários no primeiro século, quando escreveram aqui essas cartas. Então, hoje, nós podemos ter esses mesmos dons, ou pelo menos muitos deles, e podemos ter, quem sabe, outros dons necessários em nosso mundo de hoje. E nesse capítulo 12 aqui, nós temos 2 listas, né? Tem uma do verso 8 até o 10, e no verso 28 uma segunda lista. Muito bem, eu acho que vale a pena a gente ler isso aí. Marcelo, sim, vamos lá. Por favor. Então, essa é 1 Coríntios 12, 8 a 10, né? Sim. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Muito Essa é bem. a primeira lista. Primeira lista. Pastor Emilson, aqui nós temos sabedoria e conhecimento. Qual a diferença entre um dom de sabedoria e um dom de conhecimento? Sabedoria vai além do conhecimento. Conhecimento é ter informação. Agora, sabedoria é saber usar essa informação. Quer dizer que uma pessoa pode ter o dom de conhecimento, mas não de sabedoria. Quem sabe? Exatamente. E quem tem dom de sabedoria pode ter o dom de conhecimento também, né? Também. Agora, uma coisa que dá para notar aqui é, por exemplo, dons de curar. Não parece que é tão evidente o dom de curar nos nossos dias? Tão evidente quanto outros dons? Talvez depende de como a pessoa encara, né? Porque às vezes nós percebemos cura, mas as pessoas não valorizam tanto isso aí como outros dons. Por exemplo, no nosso meio, aparece muitas vezes assim, acontece com os pastores. Quando alguém está enfermo, muito enfermo, às vezes até desenganado por médicos, eles são convidados, os pastores, para fazer a unção do enfermo, como diz Tiago, capítulo 5. Sim. E, frequentemente, quando o pastor vai lá e conversa com a pessoa, lê a palavra, ora com aquela pessoa e faz a unção, como manda a Bíblia, 2 dias depois a pessoa está em casa, curada na sua vida normal. Então, foi uma cura? Foi. Então, isso não é tão incomum como se pensa. Sim. E seria uma manifestação desse dom? Seria uma manifestação desse dom aqui. Muito bem. Aqui também no verso 10, diz discernimento de espíritos, variedade de línguas. Isso numa missão transcultural. Poderíamos classificar algo nesse sentido? Certamente. A gente que lida com esse contexto percebe que é importante ter esse dom. O dom e você nota, uma pessoa que fica, por exemplo, num contexto transcultural e não tem o dom, é muito frustrante. Ela passa ano, vem ano e se comunicar no idioma
local é um empecilho, e você tem outras pessoas que realmente aprimoram esse dom, têm o dom e aprimoram e rapidamente passam a se comunicar bem ali e são muito mais úteis na pregação do Evangelho. Eu estou me lembrando agora de um colega que foi recentemente para o Paraguai e ele, em pouco tempo, falando muito bem o idioma, eu fiquei até impressionado, parece que já estava há 2, 3 anos. E, no entanto, ele estava no 3º mês no país, mas, de fato, ele tem essa habilidade. A outra lista aqui está a partir do verso... É o verso 28. 28, está no verso 28. Essa lista do verso 28 aqui, na verdade, é diferente das outras, porque ela está categorizando importância, o que as outras não fazem. As outras só então, a gente pode né? pensar, de todos os dons que há na igreja, dados pelo Espírito Santo, quais são os mais importantes? Essa lista do 28 vai dizer. Então, quando o texto diz primeiramente, sim, segundo lugar, está colocando uma hierarquia. Exatamente. Então, diz assim, a um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Então, notem, esse é o dom mais elevado. Em segundo lugar, profetas. Isso lembra um outro texto que diz que a igreja foi fundada sobre o quê? O fundamento de Cristo, pedra principal, mas profetas e apóstolos também. Claro. Né? E o terceiro lugar, aqui vem, mestres. Os outros não são enumerados. Esses 3 aqui são os mais importantes. Podemos dizer, pastor Emerson, que esta ordem de importância está classificada em relação à prioridade que é a pregação do Evangelho? Sim, também. Essa questão é importante porque os dons, eles servem para quê? É para evangelizar. Então, levar a palavra para quem não conhece, mas não é só para isso. Esses dons também beneficiam quem já é crente. Por isso que lá na outra carta que fala, 1 Pedro capítulo 4, diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom recebeu. E ali fala para a igreja. Então, eu te sirvo, você me serve e assim por diante. Por exemplo, se eu estou assentado na igreja e tem um coral cantando, eu estou pensando assim, eles estão me servindo. Quando tem alguém pregando, eu penso, ele está me servindo com o dom que teve. Quando eu vou ensinar a palavra ou pregar, eu penso, agora eu é que vou servir. Então, nós servimos e abençoamos aos outros com os dons que nós temos. Mesmo aqui no verso 25, já faz alguma referência nesse sentido, né? Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E depois, obviamente, tem a outra referência lá da primeira carta de Pedro. Um dos dons que nós vimos no verso 9, eu chamo a atenção, é fé. Nesse caso, a palavra fé, como outras palavras da Bíblia, elas têm, às vezes, mais de um significado. E fé tem vários significados na Bíblia, depende de onde aparece. Aqui, nesse caso, não tem a ver com confiança em Deus, não tem a ver com outros significados. Aqui, basicamente, é o que liderança a gente chama de visão. Então, geralmente acontece com pessoas líderes. Eles olham para uma certa situação e veem uma necessidade. Ali não tem o que eles querem que tenha, mas eles conseguem ver aquilo como se já existisse e eles fazem acontecer. Vou ilustrar. Alguém que tem esse dom da fé aqui, ele chega numa cidade e não tem uma igreja. Não tem nenhum lá, membro de igreja inclusive. Mas ele consegue ver uma igreja com 150 membros. Daqui a um ano vai ter... Dali um ano ou menos vai ter aquela igreja e vai ter 150 membros. Porque ele consegue ver o que não tem, né? E consegue fazer também. E graças a esse dom, que é muito especial, a igreja também avança. Nem todos têm essa capacidade. Não, é só para alguns. Cada dom desse aqui é só para alguns. Didaticamente, recordando, eu acho que são 3 propósitos aí que a gente mencionou aqui para os dons. E então, primeiro seria na própria realização e crescimento espiritual da pessoa. O segundo tem a ver com abençoar a comunidade, o corpo. E o terceiro seria, então, aqueles que não são do corpo, que é esse propósito do ministério ou da missão, né? Muito bem. Olha, isso vale a pena você tomar nota. Qual a necessidade ou qual a razão de existência dos dons? Você está com seu caderno? Está pronto? Primeira razão é o benefício da própria pessoa, né? Ela cresce com isso, com maturidade. Segundo, é abençoar os membros do próprio corpo, da própria comunidade. E também alcançar os que estão de fora da comunidade. Eu acho até que a gente poderia dizer que a pessoa tem que estar desenvolvendo os 3. Eu acho que escolher um propósito só aqui é um problema. Digamos que a pessoa cante, não é? Tem o dom de cantar.
se ela canta e ela é beneficiada por aquilo, ou no máximo só ela e a igreja, e não é utilizado na missão, talvez seja um problema, seja um desequilíbrio aí. Poderia talvez pensar em fazer do seu dom o seu próprio ministério, né? Lógico, sem dúvida. Para alcançar. Pastor Wilson, podemos ir à próxima lista? O senhor já mencionou agora há pouco aqui, 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Aqui é bem mais curto, né? Sim. Você pode fazer a leitura, por favor? Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E agora vem a listinha. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Aqui é um falar, mas é um falar em termos de pregar, de passar adiante a mensagem, né? Falar de acordo com a palavra de Deus, no caso. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Aqui tem um outro objetivo, pastor Marcelo, além daquilo que você mencionou, que sempre é para a glória de Deus. Isso é verdade. Não importa qual o dom que eu tenho, sempre é para glorificar a Deus por meio de Cristo. Em todos os usos, né? Seja através da sua própria vida, na vida do corpo ou dos demais. Então, amigo, amiga, você precisa acrescentar um quarto objetivo dos dons. Está pronto aí? Glorificar a Deus. O dom não deve ser para um crescimento, para a glória, a honra pessoal, né? Aliás, o problema que motivou Paulo a escrever o capítulo 12 de Coríntios é porque naquela comunidade alguns estavam usando algum dom para chamar atenção para si, para aparecer, se destacar, não para abençoar. E aí ele teve até que corrigir algumas coisinhas, dar alguma orientação específica sobre isso. É verdade. Vamos rapidamente passar nas outras listas. Efésios 4. Efésios 4. Pastor Marcelo, se você já localizou, por favor. 4:11. Sim. Então diz aí, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Não, essa lista lembrou lá o que mencionamos em Coríntios no 12:28, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. E a próxima lista está Romanos 12. Pastor Milson, por favor. Romanos 12. Versículo... Pode ser a partir do verso 4. Verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Muito bem. Nós demos uma passada rápida nas listas. Pastor Marcelo, há alguns mitos sobre os dons, né? Quais seriam esses? Eu acho que a gente já indiretamente acabou falando sobre alguns deles, né? Essa ideia de que eu não tenho nenhum dom, por exemplo, né? Alguém que pense... Isso não é verdade. Né? Não pode ser verdade, né? Ou que o dom é só para eu poder utilizar para mim mesmo, como a gente também já mencionou. São alguns deles, né? Eu acho que... Outro é assim, se o outro pode, eu também posso. Sim. O meu dom tem que ser igual, né? Basta eu querer, né? Eu decido qual dom eu tenho. São coisas dessa natureza. São eu estou me lembrando aqui, o pastor Milson falou se ele pode, eu posso. Me lembrei aqui de um escritor batista dizendo que quando Deus recusou Davi a construção do templo, o autor diz assim, Deus chama alguns para serem construtores de templos e outros para serem guerreiros. Deus não chamou Davi para construir templo.
Deus chamou Salomão para isso. Então é isso, né, pastor Emilson? Não posso simplesmente dizer, ele está fazendo, não posso fazer, né? E aqui no texto principal que estamos usando, que Sim. é 1 Coríntios 12, no verso 18, diz assim, ó. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. É Deus que disse, você vai ser mão, você vai ser pé, o outro vai ser língua, o outro vai ser dente, enfim. É Deus que faz isso. E a melhor coisa que tem é aceitar, entender, né? E aí você vai desfrutar. Eu tenho aqui, eu acho que 3 comentários do Espírito de Profecia sobre esse tema que chamam a atenção. Eles estão, obviamente, só reduzidos, assim, resumidos. Um diz assim, é propósito da redenção não somente extirpar o pecado, mas restituir ao homem os dons espirituais perdidos pelo poder atrofiante do pecado. É interessante, o propósito da redenção, nesse processo, obviamente, de santificação, o Espírito Santo dotar o ser humano. Um outro pensamento diz assim, a toda pessoa é atribuído algum dom ou talento peculiar que deve ser utilizado para o progresso do reino do Redentor. A gente já comentou sobre isso também. E, finalmente, só encerrando aqui. Pois não. Em todas as disposições do Senhor não existe nada mais belo do que o seu plano de dar aos homens e às mulheres uma diversidade de dons. Muito interessante. Nós estamos encerrando esse bloco número 2 e nós tratamos sobre as listas dos dons. Mencionamos rapidamente os mitos e às vezes as pessoas têm sobre isso. No último bloco desse programa, falaremos sobre o uso dos dons. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos estudando os dons espirituais e nesse último bloco vamos tratar sobre o uso dos dons. Mas antes de tratar do assunto de como descobrir os dons, pastor Emilson, nós já não temos dúvida que na Bíblia, para os autores bíblicos, esse assunto é importante. Mas será que esse assunto é importante para Deus? Bastante. Nesse capítulo que estamos considerando, 1 Coríntios 12, nós temos 3 versos que respondem essa pergunta, o verso 4, 5 e 6. Então vamos lá. No verso 4, fala do Espírito Santo. No verso 5, fala do Senhor, que no caso é Jesus. Sim. E no verso 6, fala de Deus o Pai. Então, a Trindade, a Santíssima Trindade está envolvida com esse trabalho aqui dos dons. Enquanto o Espírito Santo dá para nós os dons, Jesus Cristo dá o serviço ou o ministério. Mostra em que serviço, em que lugar vamos usar o dom que nós temos. E Deus o Pai está presente também nas realizações. O que é uma realização? Aqui há 2 modos de entender. Pode ser o grau de poder que a pessoa tem para usar aquele dom. Um tem o dom, tem um poder naquele dom, o outro tem o mesmo dom, mas tem um poder maior. Ou pode significar o modo de fazer. Um faz de um jeito, o outro faz de outro jeito. E essas variações, elas são da alçadas do Pai. Então, Espírito Santo, Cristo e o Pai estão envolvidos ao nós usarmos nossos dons. Muito bem, essa informação é muito interessante e eu queria que você tomasse nota dela. Então vamos lá, verso 4, 1 Coríntios 12, 4. O Espírito Santo é quem oferece o dom. Qual é o papel de Cristo? É nos habilitar para o ministério, né? Para o serviço. E o Deus, versículo 6, né? É aquele que opera nas realizações, no grau de intensidade com que a pessoa se envolve na efetivação dos dons espirituais. Bom, isso significa que este assunto é tão importante que a Trindade está envolvida aqui, conforme lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4, 5 e 6. Pastor Marcelo, tudo bem, já vimos as listas, a importância, mencionamos alguns mitos. Agora, o nosso amigo telespectador, ele quer saber, ok, eu quero descobrir o meu dom, ou meus dons. Como é que podemos ajudar essa pessoa a alcançar isto? Bom, veja, a gente tem enfatizado bastante, acabamos de mencionar que os dons são uma dádiva, um presente de graça, não é? Afinal, o termo vem de charis, que é graça em grego, e de Deus para o ser humano. Então, em primeiro lugar, tem que haver uma conexão, uma comunhão com Deus. Eu acho que começa por aí. Segundo,
nas suas atividades, no seu empenho, você vai perceber se aquilo é algo para o qual você está dotado, né? Dificilmente você vai ter um dom e vai realizar algo que você não sente bem fazendo aquilo e não tem bons resultados naquela atividade ou naquele ministério. Então, o outro indicador interessante é a maneira, e isso está conectado ao que eu acabei de falar, como as outras pessoas veem aquilo que a gente faz também, né? A reação delas, de que maneira aquilo é recebido pelas outras pessoas. Eu vejo essas são algumas características, não sei se vocês pensam em alguma outra... A gente podia lembrar assim que como nós somos parte do corpo humano, é natural que no corpo humano alguns membros apareçam mais do que outros, são mais evidentes, os olhos azuis, a covinha no rosto, né? Certos aspectos chamam mais atenção do que outros. Destaque, né? Ninguém nunca vai elogiar o dedo mindinho de alguém, o cotovelo de alguém. Sim. Mas elogia Difícil, talvez a feição, os olhos, enfim. Na igreja é a mesma coisa. Então, alguns eles são mais visíveis ou populares do que outros, mas é por causa do dom que receberam. Isso não deve incomodar ninguém. Mas pode ser que alguém olhando para esse outro aí, que é tão visível assim, tão popular, ele queira aquele dom lá. Ele não tem, mas ele quer fazer o que o outro faz. Só que se ele for tentar fazer, não vai dar resultado, porque ele não tem aquele dom aí. Agora, na verdade, acho que o mais importante de tudo isso aí, como é que a pessoa sabe se tem o dom, é quando ele tenta usar o dom, embora inicial e não com perfeição ainda, ele vai abençoar. E quando ele faz isso, outras pessoas vão dizer para ele, logo depois ou mais tempo depois, olha, aquele dia eu estava na igreja, você fez tal coisa, eu estava com um problema e aquilo me ajudou muito, olha, muito obrigado pelo que você disse, aquilo me abençoou, Deus continue com você. Dele sai dali, um outro vai dizer a mesma coisa, olha, você falou tal coisa, aquilo foi uma bênção para mim. Então, quando a gente tenta usar um dom que acha que tem e outros vêm dar um retorno para a gente, um feedback, essa é a maior evidência que nós temos que o dom é nosso mesmo, sabe? E aí vem uma coisa importante, que na igreja a gente ajuda um outro fazendo isso. Eu até diria o seguinte, sempre que alguém for abençoado por alguma pessoa, de algum modo vá dizer para ela. Por isso que ajuda ela a confirmar o dom que realmente ela tem. Isso especialmente se a pessoa que usou o dom é novo na idade ou na fé. Para quem já usou há muito tempo sabe que tem, isso não precisa. Mas para quem está tentando descobrir o seu dom, ouvir uma palavrinha dos seus irmãos dizendo, olha, você me abençoou, isso é muito bom. Olha, isso aí realmente vale a pena tomar nota, viu, amigos? Faça um exercício mental rápido aí. Nesta semana, alguém abençoou você em algum momento na igreja, com algum dom? Que tal você mencionar isso à pessoa, né? Uma pesquisa nos Estados Unidos em 2009, e não quer dizer que seja igual aqui, mas faz a gente pensar. Sim. Notou que muitas pessoas não conheciam o seu dom. E 2/3 dos que já haviam ouvido falar sobre dons espirituais não tinham conseguido ainda aplicar em sua vida aquilo que a Bíblia ensina. Então, acho que é um assunto que a gente não se cansa de falar. É uma instrução clara. Tem outras coisas que são estratégias ou programas da igreja que têm o seu lugar também. Dom espiritual não é programa da igreja, uma estratégia, algo que é invenção humana. Essa é a maneira de Deus organizar a sua igreja, capacitá-la, colocá-la para cumprir o seu propósito. É muito relevante, muito importante que a gente sempre resgate esse ensinamento bíblico. Marcelo, ainda nesse assunto de como descobrir, eu estava pensando o seguinte, a literatura apresenta, inclusive sites, diversas fontes, apresenta a sugestão de teste de dons. O que você tem a dizer sobre isso? É saudável, é apropriado? Veja, é um instrumento que talvez possa ajudar a pessoa nessa reflexão que a gente mencionou aqui. Sim. Mas eu acho que tem que ser sempre levado em consideração que não é uma palavra final. Não é porque o teste ali deu determinado dom
que você agora vai encasquetar com aquele dom e não é a palavra final. Mas pode ajudar, quem sabe ajuda a pessoa na reflexão a se conhecer um pouco mais, conhecer as atividades que ela realmente sente que é uma bênção para as outras pessoas. Então eu vejo até um lugar aí para esse tipo de instrumento, mas sempre guardando as devidas proporções dentro de tudo isso que a gente sugeriu aqui, que vai ajudar nesse sentido. Pastor Milson, anteriormente você tinha mencionado alguém reconhecer, né, a pessoa, olha, você me abençoou, aquilo que você disse foi tão bom para mim, foi ótimo. Pode acontecer que haja tantas pessoas falando e agradecendo. Como lidar quando, de repente, aquilo que você faz é uma bênção tão grande e vem um reconhecimento, vem uma enxurrada de reconhecimento? Esse é um extremo. Como lidar para que isso não tome conta do nosso coração? Então, por um lado, isso é positivo, porque confirma o dom, e por outro lado, pode ser uma tentação, pode ser um perigo. Se faltar humildade para a pessoa, ela vai se vangloriar e achar que é mais do que os outros, né? Então, a gente deve pensar, como disse o escritor bíblico, né? Se Deus me deu, por que eu vou me gloriar? É um dom, é um presente, Deus me deu, agradeço, uso, e lembrando que sempre é para a glória de Deus, não para a minha glória. É para abençoar os meus irmãos, a outras pessoas, e para glorificar a Deus, nunca para me destacar e fazer com que eu apareça. Pastor Adolfo, a crença número 17 da Igreja Adventista diz assim: Sim. Quando os membros utilizam esses dons espirituais como fiéis mordomos da multiforme graça de Deus, a Igreja é protegida contra a influência demolidora de falsas doutrinas, tem um crescimento que provém de Deus e é edificada na fé e no amor. Essa é a maneira como a Igreja tem olhado para esse assunto e expressa então a nossa crença. Pastor Marcelo, vale a pena, acho que, repetir esses três elementos. Primeiro, 3 elementos, né? Proteção contra a influência demolidora de falsas doutrinas. Alguns dos dons focam nessa área. Dons de esclarecimento, discernimento, por exemplo. Discernimento, né? E o do ensino sabedoria. Também, da sabedoria, assim por diante. Eu queria lembrar também, Sim. respondendo ainda aquela sua pergunta, Sim. que nesses 4 capítulos mencionados que tratam de dons, todos eles têm, junto às listas, a questão do amor ao semelhante. Inclusive, esse aqui, capítulo 12, é seguido pelo capítulo 13, que é sobre o amor. Exato. Né? Quando escreveram a Bíblia, não havia divisão em capítulos nem em versículos. Isso foi colocado muito depois, só para ajudar a gente a achar e todo mundo poder ler o mesmo texto. Né? Mas aqui é corrido. Na verdade, nessa carta, tem um bloco de 3 capítulos sobre dons, que é o 12, 13 e 14. O 12, que estamos considerando, fala dos dons em geral. O capítulo 13 fala da motivação para usar os dons. E o 14 vai falar de um dom que causava problema naquela época, naquela igreja. Mas veja, depois de falar sobre os dons em geral, Paulo vai dizer assim, ó: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E na sequência ele vai dizer, resumindo assim, ó: você pode ter os maiores e melhores dons, mas se a sua motivação não for para abençoar outras pessoas, não vale nada. Exato. Então, não importa o dom, sempre vou usar por amor aos outros. Excelente. Muito bem lembrado, pastor Milson, obrigado. Então, voltando aqui, você mencionou um, né? Vamos para o tópico 2. Então, a influência demolidora de falsas doutrinas, a proteção contra isso, né? Um crescimento que provém de Deus. Rapidamente, um corpo, organicamente falando, naturalmente está sujeito a esse processo, crescimento e desenvolvimento. Não é só crescer, né? É se desenvolver como um todo. A gente vê a criança e esse é o processo da... E o último é a edificação na fé e no amor. E o pastor lembrou bem a questão do amor. Pastor Milson, o senhor já teve experiência em igreja e tal. As igrejas são formadas em grande medida por jovens. Que conselhos poderíamos dar aos jovens quanto ao uso dos dons para que eles se envolvam na missão? Porque há um número significativo de jovens na igreja. Como é que eles podem também, desde a tenra idade, o juvenil, adolescente, já se engajar na igreja, sendo parte do corpo, utilizando os dons do Espírito? Esse engajamento deve ser sempre baseado realmente nos dons.
Porque se eu me engajo num ministério, num projeto, eu não tenho dom para aquilo, não vou me sentir realizado, não vou fazer bem. Então é fundamental que qualquer pessoa, inclusive os jovens, descubram primeiro qual é o dom para depois se engajar, né? Então já foram dadas pistas de como Sim. descobrir e tal. E para o jovem ainda, como eu havia mencionado anteriormente, até o dom natural é muito importante, porque a carreira da vida dele vai ser de acordo com o dom que ele tem. Sim. Nós temos hoje muitas pessoas aí no mundo que até ganham muito dinheiro, mas elas estão fazendo uma coisa que elas não gostam. É verdade. Elas podem ter dinheiro, mas não são felizes nem realizadas. E há vários exemplos aí de gente que depois ganhou muito dinheiro, daí agora largou o negócio que ele fazia para ganhar dinheiro e vai fazer aquilo que ele gosta mesmo. Para ser feliz. Que às vezes é uma coisa mais simples, mas ele se sente plenamente realizado. É verdade. Pastor Marcelo, indo para o final aqui do nosso bloco, temos poucos minutos, como é que os dons podem ser usados no contexto da missão? A gente mencionou que, eu acho que tanto de uma forma mais individual, no testemunho pessoal, mas acima de tudo no testemunho como corpo. A gente precisa de todos os dons, precisamos de todos fazendo aquilo que o Espírito está pedindo para fazer. A gente pode aplicar isso no contexto de uma congregação local, onde uma congregação pequena ou grande, a gente precisava prestar atenção como é que o Espírito Santo está dotando aquelas pessoas. Às vezes a gente traça planos, né, e traça estratégias e vontade disso e daquilo. Já vi caso, por exemplo, onde uma igreja pequena tinha um grande sonho de ter um coral, mas cadê os dons, né, para aquela atividade? É uma ótima atividade, é importante, mas será que o Espírito está dando os dons daquela maneira? Então, essa sensibilidade eu acho que é muito importante e a gente já mencionou aqui, né? Eu creio que um ponto muito relevante é o seguinte, o que eu vou dizer é válido para a igreja em todos os seus níveis. No nosso caso, uma igreja local, uma associação, uma missão, uma união, uma divisão e assim por diante. As pessoas eleitas para os cargos, a eleição deve se basear nisto aqui. O eleito para um cargo qualquer é alguém que demonstrou que ele tem aquele dom que é necessário naquela função. Ok. Nós não devemos escolher o mais bonito, o mais amigo, o mais parente, o mais influente, mas aquele que tem o dom para aquilo que é necessário. Então, imagine uma reunião do corpo humano, num final de ano, para tentar definir como vai ser o corpo humano no ano seguinte. Então, alguém diz assim, olha, na hora de agarrar, as mãos já agarraram por muitos anos, eu proponho que as orelhas agarrem no próximo ano. Outros dizem, não, os olhos já enxergaram por muito tempo, eu proponho agora que o pé, ele enxergue no próximo ano. E assim nós vamos votando. Vai dar certo? Não vai dar. Não vai dar certo. Então, se precisa na igreja de alguém que agarre, escolha quem é mão. Se precisa de alguém que enxergue, escolha os olhos. Se precisa de alguém que caminhe, escolha as pernas e pé. Daí vai funcionar. Muito bem lembrado, é importante que cada pessoa esteja no lugar apropriado, né? E os líderes da igreja podem ajudar os membros, né, nesse sentido. Muito bem, amigos, foi muito bom falar sobre os dons do Espírito. Falamos das listas dos dons, falamos da analogia do corpo, falamos de Cristo como o cabeça, falamos sobre alguns mitos, demos dicas de como descobrir, para que servem e como usá-los no contexto da missão. Eu queria lembrar você, amigo, amiga, você foi dotado com um dom, pelo menos um. É possível que você tenha mais de um. Eu quero sugerir que você utilize esse dom para abençoar você, abençoar a sua comunidade e abençoar o mundo. É para isso que Deus habilitou você. E que tudo isso não deixe você mais orgulhoso, mais poderoso, que tudo isso crie em você o senso de serviço. Muito obrigado por sua presença conosco e nós nos encontraremos no próximo programa Teólogos.